Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução longuíssima do Enem 2023, primeira aplicação. Se você quiser ver as 18 questões que eu respondi na prova inteira, o link está na descrição, mais questões desse tema, aulas desse tema, exercícios complementares, está tudo na descrição, tudo bem? Esse é um corte. Vamos para a resolução? Questão 109, Biologia. 110. Questão 110. Difícil essa questão, tá, pessoal? Então vamos lá. Questão 110, Enem 2023, primeira aplicação. Então, quando a gente está fazendo lá no dia, a gente lê a chave primeiro, né? Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se... Então, contaminação por alumínio na embalagem. Aí você lê o texto, né? O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar, guardar, é a palavra aqui, né, o sinônimo, medicamentos e suplementos. Porque pode ser esterilizado por aquecimento. Então você aquece, esse aquecimento vai matar ali os micro-organismos e esteriliza bem. No entanto, quando o medicamento ou o suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie mobilizada no vidro e a espécie em solução. O que ele falou aqui? Então, você lê de novo. No entanto, quando o medicamento ou o suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, qual que é o metal? Alumínio, né? Ele falou aqui. Então, quando o medicamento se liga fortemente ao alumínio 3, que é o íon do metal alumínio, quando o medicamento se liga ao alumínio 3, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico entre a espécie mobilizada no vidro, alumínio, e a espécie em solução, né, desse medicamento. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam guardados, acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Atualização da recomendação da Sociedade Portuguesa de Neonatologia, 2021. Caso esse suplemento seja guardado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o vidro for translúcido, a concentração do gluconato de cálcio for alta, o frasco de vidro apresentar maior espessura, o vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas, a reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica, essa contaminação vai ser maior em qual dessas condições aqui? Aí, pessoal, essa questão é difícil, viu? Bem difícil. Ele falou que a dissolução do alumínio... O que é dissolução? É o alumínio se dissolver, o alumínio sair do vidro e se dissolver ali naquele medicamento, naquele suplemento que está ali no frasco. Essa dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento de equilíbrio químico. Então, é uma questão de deslocamento de equilíbrios aqui. Então, físico-química, equilíbrios químicos, estrelinha, porque é uma questão difícil. Deslocamento de equilíbrios, deslocamento é o princípio de Le Chatelier. Beleza, esse alumínio vai se dissolver ali na solução. Isso é facilitado, isso aumenta, né? Aumenta essa contaminação do mercúrio, que é o que causa a contaminação, pelo deslocamento do equilíbrio, quando a espécie mobilizada do vidro em solução. Isso daqui ocorre quando tem gluconato de cálcio acondicionado naquela embalagem. Então, difícil, pessoal. O que você teria que pensar aqui? Vidro de frasco translúcido, transparente. Não tem nada a ver. Tem um equilíbrio do gluconato com o alumínio. Tem um equilíbrio do gluconato com o alumínio. Esse equilíbrio está gerando o alumínio dissolvido. A dissolução causa o alumínio livre ali, o alumínio 3+, que vai contaminar o bebezinho.
Então, gluconoato, a gente vai colocar uma reação aqui para você visualizar. Mas como que você faria isso? Gluconoato, alumínio, está causando um aumento da quantidade de alumínio livre ali por deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio, quais são os fatores que causam deslocamento de equilíbrio? Concentração. Então, aumentar, o risco de contaminação do alumínio será maior se a concentração do gluconoato for alta? Sim, porque se você tiver uma alta concentração do gluconoato, a alta concentração do gluconoato com aquele alumínio desloca o equilíbrio para ter mais alumínio livre. Então, sim. Frasco de vidro apresentar maior espessura. Se a espessura for maior, vai ficar assim, não tem a ver com essa parte do deslocamento de equilíbrio. Então a espessura não se relaciona com isso. Mas pensando só, sem pensar no deslocamento de equilíbrio. Se ele for mais espesso, fica mais difícil do gluconoato acessar o alumínio do meio do vidro. Então quanto mais fino o vidro, mais fácil o gluconoato vai conseguir interagir ali e tirar esse alumínio e contaminar o bebezinho. Então, na verdade, quanto mais fina a espessura da parede, mais o gluconoato consegue tirar esse alumínio. Então é o contrário. Se o vidro for. Então, caso esse suplemento seja guardado numa embalagem desse vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Então você aumentou a temperatura, você esterilizou, o vidro está quente, e aí você coloca o gluconoato. O aumento de temperatura desloca o equilíbrio? Sim. Mas para você saber para que lado desloca o equilíbrio, ele teria que te falar se essa dissolução é endotérmica ou exotérmica. E ele falou do gluconoato que a recomendação é o seguinte: quando tem gluconoato, não usar esse tipo de frasco. Então, assim, sempre esse frasco ele é feito para isso: você aquecer, esterilizar e guardar medicamento. Se fosse, pensa comigo, pensa aí. Se fosse contaminar por alumínio por esterilização, você teria que ter informação dessa temperatura com o gluconoato. Você não tem essa informação. Então, poderia ter isso, só que o gluconoato, com certeza, em maiores concentrações, vai tirar mais o alumínio. Essa parte do esterilizado em altas temperaturas, uma maior temperatura vai favorecer essa dissolução? Poderia até favorecer, só que você não tem esse dado se a reação é endo ou exotérmica, porque você só sabe o deslocamento pela temperatura se você saber se a reação é endo ou exotérmica, contando o número de... Tem outras coisas também que você pode usar mais complexas, mas de forma simplificada você tem que saber se a reação é endo ou exotérmica. Ele não falou isso. E essa contaminação vai ser maior se a reação com o gluconoato for endotérmica. Então vamos ver aí. Vamos entender o que está acontecendo. Então o gluconoato de cálcio está ali, né, no suplemento para nutrição e está aquoso. E o alumínio sólido, o íon, está preso no vidro. O que está acontecendo? Está tendo um equilíbrio, porque ele te falou isso. Está tendo um equilíbrio desse gluconato com cálcio, gluconato com cálcio e alumínio. Está tendo um equilíbrio que forma o gluconato com alumínio. Esse gluconato com alumínio é aquoso, e aí esse alumínio vai ter essa dissolução, esse alumínio vai ficar livre ali e vai causar contaminação, e esse cálcio que estava com gluconato sai e fica ali no meio também. Beleza, vamos pensar na parte da concentração aqui. Se o suplemento tem alta concentração, né, concentração de gluconato ali no frasco for alta, deslocamento de equilíbrio por concentração. Você aumenta a concentração desse suplemento de gluconato de cálcio. Enfim, meu gatinho tá doido aqui. Você aumenta a concentração desse gluconato de cálcio, desloca para a direita, vai ter maior quantidade desse gluconato com alumínio aquoso, maior concentração de alumínio livre, e sim vai aumentar a contaminação por alumínio. Então, você aumentou a concentração dos reagentes, desloca para a direita. E como que a gente fala isso? Desloca no sentido direto, desloca para a direita, desloca no sentido de formação dos produtos. Aumentou a concentração de gluconato, aumentou a concentração B.
Muito difícil, difícil. Na verdade, nem é difícil, é muito difícil. Por quê? É um deslocamento de equilíbrio sem equação química. E aí você poderia ficar pensando nisso do vidro esterilizado, mas com o aumento de concentração não gera dúvidas e vai deslocar para a direita e aumentar a quantidade desse alumínio livre. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Fica tranquilo que foi difícil para todo mundo, mas tem outras aí pra gente, tá bom? Fica tranquilo, não vai ficar queimando a cabeça por causa de uma questão que você teve dificuldade para fazer, beleza? Vamos pro próximo?